Boa noite, boa noite, boa noite, meu povo. Sejam todos muito bem-vindos. E aí, felizes, animados, alegres para começarmos uma super novidade. Minha gente, vocês aí que estão no Instagram, certo? Corram para o YouTube. Você que está no YouTube, tá? Eu queria dizer que alegria começarmos esse projeto. Que alegria trazer essa realidade para vocês. E, gente, eu queria conversar uma coisa antes, tá, de começarmos. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat do YouTube, tá? Quem é que tá? Yuquete, Marcos Lobo, Marquinhos do meu coração, Júlio César, Sebastião. Primeiramente, já deixaram o joinha para essa que vos fala, essa professora querida? Já? Já se inscreveram no canal do YouTube do Juiz 21? Já? Já deixaram aqui o like para poder pedir aumento ao chefe? Ele está assistindo, ele deve estar assistindo. Ele está em evento, mas eu vou dizer o quê? Aumento ao chefe. Já seguiram a nossa querida e maravilhosa professora lá no Instagram? Já. Hoje, gente, eu queria trazer para vocês uma perspectiva, tá? Que fez toda a diferença nos meus estudos, na minha época de concurseira, tá? E faz toda a diferença hoje, certo? Na atualização das aulas e nas aprovações, certinho? Então, papel e caneta na mão, tá? Respirem. O que vocês não entenderem, depois eu deixo uma caixinha, eu mando lá no Juiz, a gente faz uma interação, tá? Principalmente porque um aluno disse, professora, esses dias me disse o seguinte, professora, eu não quero estudar informativo dos últimos 2 anos. Pra quê? Eu peguei um papelzinho meu, certo? E eu mostrei para ele um ponto específico de quando eu estudo informativos. Eu comecei a estudar informativos em 2012. Eu comecei a fazer os resumos para poder entender em 2017 e 2018 que foi quando eu me toquei da importância de compreender os informativos, certo? Você que está no Insta, vou encerrar aqui a live, tá? Você que está no YouTube, nós vamos começar aqui, ok? A falar, minha gente. Nós vamos começar aqui a falar. Primeira coisa, a estudar os informativos. Quem aqui, tá, já começou a estudar? Quem aqui estuda assiduamente, de forma assídua, os informativos? Quem aqui estuda de forma contínua os informativos? Quem aqui está com os informativos de 2025 em dias? 2024, 2023, 2022. Quem aqui, ponto 1, estuda informativos? Quem aqui? Diga aqui. Você já parou para estudar informativos? Entendimento dos tribunais superiores? Já? Cadê? Bota aqui no chat. Me diz. Ah, professora, por quê? Qual é a importância? Gente, os informativos, a jurisprudência, ela é fruto de decisões reiteradas e essas decisões reiteradas, elas chegam lá no STF, lá no STJ, em decorrência de quê? Em decorrência de litígios, em decorrência de acontecimentos. Então, é a realidade fática que faz com que aquele caso concreto seja levado ao STF, ao STJ, seja levado a ter enunciados do FONAGE, FONAGEF, enunciados de súmulas, súmulas vinculantes, súmulas do STF, súmulas do STJ. E as alterações legislativas. Então, o que é que acontece, professora? Eu preciso ter o tripé fixo. A gente não constrói uma casa com uma base fraca. Eu preciso saber a legislação? Preciso. Eu preciso saber a doutrina? Preciso. Eu preciso saber a jurisprudência? É essencial. Até porque, se você não souber raciocinar a jurisprudência, você não sabe responder provas objetivas, você não sabe responder provas discursivas, você não sabe fazer uma peça processual, OAB, concurso público, portaria, certo? Uma representação, por exemplo, uma captação ambiental. Você não sabe responder uma redação e você, advogado criminalista, um exemplo que é o meu caso, você não sabe criar uma tese. E eu vou mostrar para vocês aqui o que aconteceu comigo em uma audiência, certo? E como eu pensei rápido, como eu apliquei o informativo que tinha saído sobre as guardas municipais e eu consegui absolver o meu cliente. Então, minha gente, você que está aí na sua casa
consegue captar a importância dos informativos, a importância da jurisprudência. Muitas vezes, uma questão, um tema, ele é essencial e você não sabe desenvolvê-lo. Por quê? Porque você nunca estudou. Porque ninguém nunca, fez esse alerta para você. E eu digo isso porque um dos temas que nós vamos tratar hoje é o estado de coisas inconstitucionais. Eu fiz a primeira vez essa aula e eu estou fazendo ela novamente porque nós temos o plano Pena Justa. E o plano Pena Justa, audiência de custódia, direitos fundamentais, está em todas as suas provas. Primeiro alerta que eu vou lhe dar é o seguinte, tá? Você que está estudando para a FGV, para o SEBRASP, FCC, a OCP, seja qual banca você estiver estudando, IBFC, né, que teve agora o TJPE e que IBFC fez a PC Bahia, o último PC Bahia, que estamos esperando o anúncio para amanhã, ela também é pautada em quê? Na jurisprudência. Então, minha gente, o estudo da jurisprudência ele é essencial. Por que é que esses cortes hoje, eles estão em 85, 90, 70, os cortes estão altos? Porque tem aluno que já pegou o feeling e que está fazendo o que a maioria não está fazendo. Que é o quê? Desenvolvendo o estudo de forma inteligente. Você acha, você mesmo, você que está aí, você acha que a prova ela vai perguntar a súmula vinculante número 11, o uso de algemas? Ela vai lhe perguntar ali sobre tortura, ela vai lhe perguntar sobre direitos fundamentais da Constituição, a cópia do artigo 5º. Você acha que sua prova vai lhe perguntar isso? Vai não. Sabe o que é que sua prova vai perguntar? Sobre o estado de coisas inconstitucionais, sobre o plano Pena Justa, e vai pedir que você fundamente com base na legislação, citando os dispositivos normativos adequados, bem como o entendimento do STF e do STJ. E aí, meu amor, você vai fazer o quê? Você vai acertar porque você assistiu essa aula. Primeira coisa que eu vou lhe dizer aqui é: jurisprudência é extremamente interdisciplinar. O tema que eu vou trazer para vocês aqui hoje, tá? Ele desdobra em penal, ele desdobra em administrativo, ele desdobra em civil, ele desdobra em processo civil, ele desdobra em diversas disciplinas e ele pode ser abordado em diversos contextos. E aí vem a nova dogmática. Professora, a senhora é muito interdisciplinar. Eu nunca tinha pensado esse tema, tá? Dessa forma. Então, você que nunca pensou o tema de forma interdisciplinar, chegou o momento de você começar a raciocinar. Porque as provas hoje, elas exigem a interdisciplinariedade. Eu fiz uma audiência, era uma audiência de prisão em flagrante pela Guarda Municipal, mas eu tive que citar os fundamentos do 144, as alterações, eu tive que citar o entendimento do STF, e se eu não soubesse, o meu cliente ali poderia ter algum direito violado, poderia ter alguma nulidade processual, que eu consegui antes, era uma audiência no GCRIM, tá? Eu consegui antes, tá, do recebimento da denúncia, acabar com essa instrução processual. Então, minha gente, primeira coisa que eu quero falar com vocês é lhe convidar, tá, para essa aula. É uma aula de constitucional interdisciplinar, certo? É uma aula que seria, vamos dizer assim, direitos fundamentais, relativização de direitos fundamentais, parte 1. Você, tá, um alerta, você que está estudando para carreiras policiais, você que busca ser delta aí, um insight muito bom que eu vou deixar aqui para vocês. A sua peça, seja uma portaria, seja as peças administrativas, seja as peças cautelares, sempre abram um tópico falando da relativização de direitos fundamentais. Todas as bancas, elas pontuam quando dentro da peça lá no espelho a gente fala sobre relativização de direitos fundamentais. Professora, me dê um exemplo. PC Pernambuco, inviolabilidade domiciliar. PC Amazonas, PC RN. Pode ver, todas essas provas tinham relativização de direitos fundamentais na peça. Beleza? Então, vem aqui comigo para a gente começar a primeira aula de informativos atualizados. O que é que eu trago para vocês nessa parte 1? Gente, primeira coisa, estado de coisas inconstitucionais. Beleza? Deixa eu fazer aqui uma observação. Quando você estiver estudando administrativo, constitucional, civil, processo civil,
aprenda a linkar tudo o que você está estudando. Nenhum conteúdo hoje ele é estudado de forma autônoma ou avulsa. E eu vou lhe mostrar esse raciocínio aqui, certo? Então, a primeira coisa é lembrar da interdisciplinariedade. Vamos lá. Interdisciplinariedade. Por que, professora? Lembrar da interdisciplinariedade. Porque se você esquecer um fundamento lá, tá? Na sua discursiva, e você lembrar da interdisciplinariedade, você consegue desdobrar, às vezes, não daquela forma que a banca cobrou, mas a banca, às vezes, ela pontua porque você citou um artigo dentro de uma fundamentação que não era mais adequada, mas o artigo e a fundamentação está coerente. Primeiro tema aqui que eu queria falar com vocês é esse estado de coisas inconstitucionais. Professor, o que é estado de coisas inconstitucionais? O que significa essa ideia aqui de violação de direitos? Vamos lá. Corta aqui para mim, Júnior. Quando eu falo em direitos fundamentais, vocês vão lembrar daquele título 2º da Constituição. Primeira observação. Direitos e garantias fundamentais, eu tenho um título e eu tenho um capítulo 1º. Aprenda a entender os capítulos e o desdobramento da Constituição. Lá no artigo 5º eu tenho os incisos. Todos aqueles incisos, eles estão capitaneados em quê, professora? Em direitos, que quando esses direitos eles forem violados, eles precisam de quê? De atuações por meio de garantias constitucionais, que são os remédios constitucionais, para fazer com que o seu direito ele seja exercido. Só que ao contraponto que eu tenho direitos fundamentais, eu tenho também situações concretas em que eu estou dizendo que a violação do meu direito precisa ser resguardada com base em uma ação constitucional, ou eu estou ali mostrando a violação de quê? A violação da Constituição. E aqui eu chamo a sua atenção para o quê? Para os remédios constitucionais, certo? Versus as ações do controle concentrado de constitucionalidade. Professor, o que isso tem a ver com o estado de coisas inconstitucionais? Minha gente, vocês vão ver que essa temática chegou no Supremo por meio de uma ADPF. Vocês vão observar que esse tema ele chegou em decorrência de um caso concreto. Esse caso concreto foi levado para o Supremo. Supremo que é o quê, professor? O STF que é o quê? O guardião da Constituição, o guardião do coração do ordenamento jurídico. E o STF ele decidiu, por meio de uma ADPF, a violação de preceitos fundamentais e o que, professora? A supremacia e a rigidez da Constituição. Então, veja que eu estou falando de um tema, mas o tema está sendo debatido em uma corte superior e essa corte superior está garantindo direitos para pessoas. Que pessoas? Pessoas indeterminadas. 1, 2, 3, 4, 5, 50 pessoas que estão em estabelecimentos prisionais. Quando eu falo de estado de coisas inconstitucionais, a primeira coisa que eu queria falar com vocês é sobre a origem desse SCI, tá? O que é SCI, professora? Ele surgiu para corrigir uma situação de violação de direitos, certo? Na Colômbia, em 1997. Fala-se também lá da existência desse estado de coisas no Peru, certo? E qual é o objetivo, professora? O objetivo desse estado. A Suprema Corte do país pôde atuar para corrigir uma situação, uma ideia de quê? De violação de direitos. Quando eu venho para o estado de coisas inconstitucionais, hoje o STF ele decidiu que quando houver uma violação generalizada e sistêmica de direitos fundamentais, essa violação de direitos fundamentais em decorrência de uma inércia, de uma omissão estatal, essa omissão que ela é persistente, ela faz com que o Estado busque atuar, busque forças para o quê? Para fazer uma transformação estrutural. Então, eu tenho a inércia ou incapacidade reiterada e persistente das autoridades públicas em modificar a atual conjuntura, de modo que apenas as transformações estruturais da atuação do poder público e a atuação de uma pluralidade de autoridades podem modificar a situação inconstitucional. Corta aqui para mim. Vou lhe dizer uma coisa, tá? Você pode perceber que, ultimamente, a gente tem falado muito sobre políticas públicas. Já ouviu falar em políticas públicas?
A primeira vez que eu tive contato com políticas públicas e que eu mudei a minha visão dentro da sala de aula foi no mestrado. Por quê, professora? Porque na graduação ninguém nunca falou sobre políticas públicas, violação de direitos fundamentais no contexto de uma coletividade. Ninguém falava da atuação do poder público. O que era que se tinha na época que eu estudava, na minha época da graduação? Eu tinha que, falava, fulano que tem um direito, que é um medicamento, pede o Estado, vem, reserva do possível, mínima existencial, dignidade da pessoa humana. Tá, mas como é isso na realidade? Como é essa atuação de direitos fundamentais na nossa realidade? Todo mundo sabe aqui que se uma pessoa for presa, certo? Uma pessoa pratica um fato típico, ilícito e culpável, essa pessoa, pelo conceito analítico de crime, ela vai responder pelo quê, professora? Pela teoria tripartite ali, o conceito de crime, em sentido amplo, é fato típico, ilícito e culpável. Se não tiver uma excludente de ilicitude do artigo 23 ao 25 do Código Penal, ou se não tiver uma excludente de culpabilidade, aquele crime, aquele substrato ou elemento do crime não vai deixar de existir, certo? Então, o crime hoje, ele é fato típico, ilícito... Opa! Deixa eu ver aqui. Deixa eu voltar aqui para outro slide em branco. Fato típico, ilícito e culpável. Dentro desse conceito, de conceito analítico de crime, dentro dessa perspectiva, o que é que eu vou levar em consideração? Eu vou levar em consideração que se uma pessoa incide uma norma, certo? Deixa eu só abrir aqui outro. Se uma pessoa faz incidir numa norma, essa norma é contrária ao ordenamento jurídico, ela vai responder pelo fato por ela praticado. Não tem nenhuma novidade nisso. Então, eu tenho fato típico, ilícito e culpável. Vocês estudam com a nossa maior referência, que é o PLGG. Então, eu não tenho mais juízos ou tribunais de exceção. A conduta para ela ser punida de acordo com o direito penal, com a legislação penal especial, ela tem que estar descrita. Eu tenho um preceito primário, eu tenho um preceito secundário, que quando praticada aquela conduta faz incidir a norma o quê? Uma sanção. Juiz, lá na dosimetria, levando em consideração os elementos e o substrato do crime, vai definir o quanto de pena. Uma pessoa recebeu o quanto de pena, ela vai o quê? Cumprir a pena, vai para a execução daquela pena. E quando a pessoa vai para um estabelecimento prisional, eu tenho que a prisão ela é a última ratio. Então, eu tenho prisão em flagrante, preventiva, temporária, certo? E eu tenho aquela prisão administrativa lá do militar. Eu tenho lá do 300 e seguinte, 303 do Código de Processo Penal, falando das medidas das prisões, e eu tenho no 319 medidas cautelares diversas da prisão. Ou seja, a prisão como última ratio, ela só vai incidir quando eu não puder fazer nada para aquela pessoa ficar em liberdade e responder. Então, a pessoa vai para o estabelecimento prisional. Quando a pessoa entra no estabelecimento prisional, a gente passa até aqui, primeira ideia de interdisciplinariedade. Qual é, professora? A pessoa praticou o crime, vai responder pelo aquele crime e ela vai ali naquele contexto de aplicação da pena ter o quê, professora? Precisar ter os seus direitos resguardados. E aí, se você nunca teve contato com o estabelecimento prisional, você vai observar que às vezes algumas realidades elas são utópicas. Eu vou atender meu cliente lá no estabelecimento, eu tenho uns clientes que de vez em quando eles dão uns trabalhinhos, eles dão umas aprontadas, e eu tenho que ir conversar com eles lá no estabelecimento prisional, ou fazer atendimento no parlatório, enfim. Quando eu chego no estabelecimento prisional, é para ter 20 pessoas em uma cela. Eu tenho quantas? 250. Eu tenho como ter 250 pessoas morando num metro quadrado, num cubículo ali, que muitas vezes você vê pessoas amontoadas, você vê aquela questão do carandiru, você vê tudo aquilo. A realidade prisional, infelizmente, ainda é aquela. Só que a superlotação carcerária, ela vem sendo vista hoje pelos tribunais superiores à luz de quê, professora? À luz dos direitos fundamentais. Ah, professora, mas sempre víamos ali, tá? Pessoas falando da dignidade da pessoa humana. Víamos. Mas quantas vezes se debatia sobre pobreza menstrual? Vocês já viram ou já ouviram falar de mulheres
em estabelecimentos prisionais. Eu escrevi sobre isso, sobre a pobreza menstrual nos estabelecimentos prisionais. Mulheres que utilizavam fronhas no lugar de absorvente. Mulheres que eram abandonadas pelos seus familiares e que não tinham o mínimo ali para resguardar a higiene e a saúde íntima da mulher. Ah, professora, mas direito social, saúde, vida, educação é previsto na Constituição? É. Mas e aquela mulher que tem que usar uma fronha como absorvente para garantir ali o regulamento do corpo feminino de forma normal? Por quê? Porque a família esqueceu. Porque não tem uma pessoa para levar um absorvente. Então, começamos a falar de quê? Políticas públicas, atuações governamentais, para que esses direitos fundamentais, na prática, eles sejam resguardados. Não adianta falar direitos fundamentais na Constituição, até porque nossa Constituição ela é 5 de outubro de 88, promulgada à luz de uma realidade social. Hoje nós temos o quê? Outra realidade social, e essas políticas públicas, essas atuações do Estado, elas precisam ser feitas e garantidas, elas precisam ser feitas para garantir que aquelas pessoas que estejam reclusas, que estão ali afastadas do seio social, possam viver, possam conviver e possam retornar. É tanto que hoje o direito à vida, certo? Ele é visto na dupla acepção. O direito de estar vivo e o direito de continuar vivo. Então, o direito à vida, antes a gente falava de vida, nasceu, hidromasia hidroestática de Galeno. A gente falava do nascimento com vida, nascituro. Hoje a gente fala do desdobramento desse direito fundamental à vida, do direito de você estar vivo e permanecer vivo, continuar vivo. Não adianta você estar vivo, tá? Mas vagando igual a um zumbi de Walking Dead. Aquela pessoa, ela está ali viva, tá, mas ela permanece viva? Ela está ali numa situação de vulnerabilidade imensa que ela não sabe nem quem é ela. Então, hoje, quando eu falo desse estado de coisas, eu tenho o quê, professora? Destaque para violação massiva e generalizada de direitos fundamentais em um número significativo de pessoas. Segundo, prolongada omissão das autoridades no cumprimento de suas obrigações para a garantia da promoção dos seus direitos. Aqui eu chamo a atenção para vocês, certo? A sua atenção, se você nunca estudou sobre isso, eu chamo sua atenção para a responsabilidade civil. Minha canetinha aqui está falhando. Responsabilidade civil objetiva do Estado. Essa responsabilidade civil objetiva do Estado, pautada no 37, parágrafo 6º da Constituição, ela é fruto da teoria do risco administrativo. Aqui, tá? Eu trago uma ideiazinha para você de quê? Da evolução, certo? Da responsabilidade civil dos entes federativos, ou seja, do Estado. Antes, quando eu comecei a falar em responsabilidade civil, esse tema ele foi amplamente debatido. Começou pelo Lindy Case, na França, que foi o caso da menina Agnès Blanco. Agnès Blanco foi atropelada por um vagonete, tá, lá na França. E depois a família começou a falar, certo? A buscar do poder público a reparação pelo atropelamento de Agnès Blanco. Tivemos no direito externo, direito comparado, algumas fases. Fases da irresponsabilidade, fases da omissão, fases da responsabilidade civil objetiva. Nós tivemos a fase de quê? A fase de que o rei não erra, the king wrong, o rei não erra. Então, eu não atribuo responsabilidade ao rei, ao governante. Por quê? Porque o rei não errava. Mas quando eu venho para o Brasil e eu passo a estudar responsabilidade civil objetiva do Estado, pautada no 37, parágrafo 6º da Constituição, a primeira observação que eu faço para você é o quê? No Brasil, nós não tivemos fase da irresponsabilidade, nós tivemos ali a aplicação no contexto de quê?
Quando eu saio de 1824, de Dom Pedro, Pedrinho Nosso Beste, poder imperial, junto com a igreja, comandando, ele não errava, não falava em responsabilizar o rei, tá? E eu passo para a divisão, a gente não tinha a divisão ali de administração pública, o que é que eu tinha? Capitanias hereditárias. Quando eu passo a necessidade de ter a organização administrativa do Estado, a criação de município neutro, do Brasil como República Federativa do Brasil, dos 26 estados e o DF, e os 5.500 municípios, e eu passo a ter a ideia de administração pública, de máquina estatal, eu entrego nas mãos de um terceiro imparcial a possibilidade dele resolver o quê? O conflito. E aí nasce, dentro do que Capelletti fala, das ondas renovatórias de acesso à justiça. Tema lindo, tá? Essa responsabilidade civil objetiva, quando eu passo ao Estado, com base no 37, parágrafo 6º, ele diz o seguinte: as pessoas jurídicas de direito público e as pessoas jurídicas de direito privado, com regime de direito público, respondem pelos danos que seus agentes causarem a terceiros. Ponto 1, teoria do risco administrativo. Ponto 2, essa responsabilidade é uma responsabilidade extracontratual. Por quê? Porque o particular aqui ele não tem uma relação, tá? Um contrato com a administração pública. Eu tenho o quê? Uma pessoa jurídica, a administração, que causa dano a um particular, e esse particular ele vai ser ressarcido. Todas as vezes que eu coloco uma pessoa dentro de um estabelecimento prisional, certo? Para que ela cumpra a sua pena, para que ela exerça ali o objetivo do Estado, o ius puniendi, né, que é bem bonito, o Estado ele se torna garantidor, certo, dessa pessoa. Então, se eu coloco uma pessoa no estabelecimento prisional, pela teoria do risco administrativo, se acontecer alguma coisa com aquela pessoa, o Estado vai responder. Vai. A não ser que quebre o nexo causal. Ou seja, a não ser que o elo de ligação entre conduta e resultado seja partido. Então, quando eu tenho uma pessoa com violação de direitos fundamentais, eu tenho ali que o poder público ele não está resguardando a finalidade da pena, que é responder pelo ato por ele praticado em decorrência de uma decisão judicial e voltar ao seio constitucional, ao seio social. Eu tenho que esses direitos fundamentais esculpidos na Constituição, eles são o quê? Um pouco utópicos. Então, a omissão do poder público em resguardar direitos fundamentais faz com que o poder público ele também responda por esses atos praticados. Só que aí, quando eu falo em direitos fundamentais, eu não falo direito fundamental do meu cliente X que está preso, do meu cliente Y que está preso. Estado de coisa hoje, inconstitucionais, é fruto de um processo estrutural. Esse processo estrutural é fruto de uma violação de direitos fundamentais em massa, e essa violação de direitos fundamentais em massa é fruto de uma omissão de quê? Do poder público. Então, gente, a segunda observação aqui do estado de coisas é o seguinte: superação das violações de direito pressupõe a adoção de medidas complexas por uma pluralidade de órgãos envolvendo mudanças estruturais, que podem depender da alocação de recursos públicos, correção de políticas públicas existentes ou a formulação de novas políticas, entre medidas. E aí, a senhorinha FGV, certo? Já cobrou em uma prova, pedindo para que você fale sobre a violação massiva de direitos fundamentais dentro de um contexto de um processo estrutural, certo? Dentro de um processo estrutural, e que essa violação ela seja direcionada à aplicação de políticas públicas. E aí, o que é que nós temos? A pessoa que decora, né, o artigo 5º, a pessoa que efetivamente está ali decorando só e não está raciocinando, ela vai fazer o quê? O que danado é isso? Processo estrutural, políticas públicas. O que é que eu vou fazer aqui, professora? Eu estou falando de preso, estabelecimento prisional. Qual é o contexto? A pessoa faz o quê? Taca logo a dignidade da pessoa humana, vedação à tortura. Mas a FGV ela não perguntou isso. Ela pergunta o que é que pode ser feito dentro de um contexto para que o poder público atue e a atuação do poder público efetivamente resguarde direitos.
esse poder público, esse estado de coisas inconstitucionais, ele começou a ser debatido lá em 2015 e aqui, certo? Eu vou trazer um raciocínio para você. Qual é, professor? Todo julgado, certo? Principalmente esses temas amplamente debatidos, como estado de coisas, quilombolas, indígenas, eles são frutos de quê? De processos que começam e que não terminam rapidamente. A petição inicial dessa ação aqui, ela foi proposta em 2015. A liminar, tá? Na DPF, que tratava do estado de coisas inconstitucionais, foi concedida em 2015, informativo 748. A decisão de mérito, ela foi proferida em 2023, tá? Foi 10 de outubro de 2023, no informativo 1111. O que é que isso nos mostra, professora? Não basta você saber o tema, você precisa saber a ordem cronológica das decisões. Essa decisão liminar aqui, no estado de coisas inconstitucionais, ela gerou o quê, prof? Ela gerou, tá? Aquela queridíssima, maravilhosa e perfeita audiência de custódia, tá? Então, se a decisão perguntar, se você tiver efetivamente ali numa prova, falando sobre violação de direitos fundamentais, sobre a linha do tempo das decisões, você precisa saber petição, liminar, decisão. Por isso que no material de vocês, tem na semana 1 de julgados, para quem é nosso aluno das carreiras policiais, tem uma tabelinha lá informando a decisão do STF versus a decisão do STJ em um tema que é amplamente debatido em penal e em processo penal. Por quê? Não basta você saber a decisão do plenário do STF. Você precisa saber como o STJ entende, como a 5ª turma entende, como a 6ª turma entende, como a 3ª seção entende. Por quê? Muitas vezes a sua prova vai pedir, tá? Fundamente a sua resposta com base no entendimento do plenário do STF na 5ª e na 6ª turma do STJ. Quem decora a lei seca não sabe raciocinar, não vai saber fundamentar. E fundamentação de prova discursiva e fundamentação de peça processual é informativo. Então, vê lá. Qual é o fundamento aqui da petição inicial do estado de coisas? Essa petição ela foi redigida por Daniel Sarmento, um excelente constitucionalista, e ele traz os argumentos dessa petição. Quais são? Violação generalizada do sistema de direitos fundamentais, incapacidade ou inércia reiterada e persistente das autoridades públicas, situação que exige a atuação não apenas de um órgão, mas sim de uma pluralidade de autoridades para resolver o problema. O que é isso aqui? Isso aqui é a organização administrativa do Estado. Lembram daquele tema de centralização, descentralização, desconcentração? Quando eu falo de órgão público, eu tenho o quê? A desconcentração administrativa. Eu tenho a criação de órgãos, ou seja, eu tenho a criação de centros especializados de competência, como diz Helen Lopes e Maria Silvia Zanella de Pietro. Esses centros especializados de competência, eles vão prestar a atividade administrativa mais eficiente e eficaz, pautados ali na Emenda Constitucional 19. Então, veja, eu tenho um órgão público. Às vezes, o ente federativo, sozinho, ele não consegue resguardar, ele não consegue fazer com que o direito fundamental ele seja resguardado. E aí, eu tive a liminar sendo proferida. O que foi que o STF passou a reconhecer em 2015? Atenção, essa liminar não é a decisão final. Coloque isso na sua cabeça. Ah, professora, eu tenho que saber? Tem, meu amor, você tem que saber. Você tem que saber o julgado de 2015, você tem que saber o julgado de 2023, você tem que saber o julgado de 2025, você precisa saber o prazo do cômputo em dobro
e a violação de direitos fundamentais e direitos humanos sobre a Corte Superior, você precisa saber. E você precisa saber todas essas datas e este raciocínio, tá? Vamos lá. O que foi que o STF decidiu? Reconheceu que o sistema penitenciário brasileiro vive um estado de coisas inconstitucionais com uma violação generalizada de direitos fundamentais dos presos. As penas privativas de liberdade aplicadas para execução nos presídios acabam sendo penas cruéis e desumanas. E aqui eu tenho o quê? A Constituição veda penas cruéis, desumanas ou degradantes. Isso aqui todo mundo sabe. Vale ressaltar que a responsabilidade por essa situação deve ser atribuída aos 3 poderes: legislativo, executivo e judiciário, tanto da União como dos Estados-membros e do DF. O que é que eu tenho aqui? Eu tenho check and balances. Ou seja, eu tenho o executivo, o legislativo e o judiciário dentro da repartição de funções típicas e funções atípicas, exercendo de forma preponderante a sua atividade. Só que o ente federativo nem sempre sozinho ele consegue resguardar os direitos. Eles precisam atuar de forma o quê, professora? De forma conjunta. Cadê? A situação deve ser atribuída aos 3 poderes. A ausência de medidas legislativas, ou seja, a ausência de lei, a ausência de atos administrativos e orçamentários eficazes representam uma verdadeira falha estrutural, que gera ofensa ao direito dos presos, além da perpetuação do agravamento da situação. É aqui que a gente começa a falar de uma falha em um processo estrutural. Beleza? Assim, cabe ao STF o papel de retirar os demais poderes da inércia, ou seja, o STF, como lá no 102 da Constituição, guardião da Constituição, ele precisa resguardar o quê? A supremacia e a rigidez constitucional, fazendo com que os poderes públicos eles comecem a atuar para monitorar os resultados alcançados. Diante disso, o STF, em ADPF, concedeu parcialmente medida cautelar determinando o quê? Juízes e tribunais em todo o país implementem no prazo máximo de 90 dias audiência de custódia, a União libere, sem qualquer tipo de limitação, saldo acumulado do Fundo Penitenciário Nacional para utilização na finalidade a qual foi criada, proibindo a realização de novos contingenciamentos. Essa decisão, ela foi proferida naquela ADPF queridinha, certo? 347. A liminar foi deferida em 2015. Essa liminar foi proferida aqui e eu tive a primeira decisão publicada, o primeiro marco ali interruptivo, em que, professora? No informativo 798. Primeiro ponto. Todo mundo já ouviu falar em audiência de custódia. Não já ouviu falar? Mas aí, quem sabe como nasceu, de onde nasceu, qual o contexto da audiência de custódia? Para que serve a audiência de custódia? Qual é o objetivo da audiência de custódia? Para que essa audiência de custódia ela nasce na perspectiva de juiz de garantias, naquela questão do pacote anticrime, em tudo que se é debatido nessa audiência? Eu tenho instrução processual na audiência de custódia? Para que serve a audiência de custódia? Quando a audiência de custódia ela começou a ser implementada, eu vou dizer a vocês, eu estava no tribunal, eu era assessora no TJPE. E todo mundo, assim, por ser uma questão nova, todo mundo não tinha muito ali treinamento, a gente não sabia como funcionaria a audiência de custódia. O objetivo hoje da audiência de custódia é ver se aquela prisão ela foi válida, que a gente tem alguns cenários. A prisão ilegal, a prisão legal, a prisão ilegal relaxada, a prisão com nulidades ali, ela pode ser revogada. Nós temos diversos cenários como defesa para buscar levar o nosso cliente à liberdade. Na audiência de custódia, eu não vou estar falando de tese, de mérito, não. O juiz vai perguntar, o senhor foi bem tratado pela polícia? Fui bem tratado. O senhor foi torturado? O senhor participou ali na delegacia? Teve seus direitos resguardados? Tive. Os policiais, eu não sei se vocês viram, até essa semana saiu um meme que ele falava assim,
Ele ameaçava um juiz, eu posso explodir a sua casa. Você sabe com quem você está falando? Você está falando com fulano da Silva. Eu posso explodir o fórum. Aí depois o juiz pergunta, tá bom, tá certo, tudo bem. Você foi bem tratado na delegacia? Ele disse, claro, fui bem tratado, os policiais levaram o sanduíche para mim, não sei o quê. Eu fui bem tratado pela polícia, fui muito bem. O objetivo da audiência de custódia é essa. Não é saber ali tese de mérito, não é confrontar o que o advogado quer dizer. É saber se a prisão foi válida ou não e se os direitos fundamentais daquele preso foram resguardados. Se ele foi torturado ou não. Então, aqui eu não vou estar falando de mérito. Então, o preso, ele até nessa entrevista, ele ameaça o juiz, diz que vai explodir a casa do juiz, sabe com quem você está falando, e depois ele super elogia a polícia. A polícia, efetivamente, resguardou meus direitos, trouxe ali comida para mim, água, pronto. O juiz vai decidir se mantém a prisão, se converte a prisão preventiva, vai ouvir o Ministério Público, e a gente lembra que não existe mais prisão ex officio, né? Aquela prisão ali, ela precisa ser hoje fundamentada. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat, conseguem visualizar o que eu estou trazendo para vocês dentro desse contexto de violação de direitos fundamentais? Os alunos aí do PLGG, né, que já estudaram audiência de custódia, que já estudaram prisões, né? As prisões, os advogados. Tem algum advogado criminalista aqui? Os advogados, você vai com o seu cliente, né? Às vezes o cliente liga para mim e diz assim, doutora, eu fui preso, estou aqui na delegacia, a senhora pode vir? Porque ninguém liga para o advogado criminalista de manhã, né? Parece que meus clientes eles só saem à noite. Eu digo, vocês estão igual aqueles vagando à noite, porque meus clientes só aprontam à noite. Meu telefone só toca 1h da manhã. Aí eu digo, vou saber o que foi que aconteceu. Quando eu chego lá na delegacia, meu cliente sempre nunca fez nada, né? Porque meus clientes são danados, virados. Tem um cliente meu que, em vez que ele saiu do estabelecimento prisional, ele está assistindo minhas aulas. Aí eu tenho que até ter cuidado com ele, porque ele me aprontou numa audiência. Ele pegou um papel e foi mostrar a juíza na audiência, desenhando o caminho que ele tinha feito para provar que ele não estava praticando o 157. E esse meu cliente, por incrível que pareça, ele vive assistindo minhas aulas e comentando. Senhor, não comente, você tenha cuidado. Eu quase mato ele no meio da audiência. Ele pediu ao juiz um papel e foi desenhar o caminho que ele tinha passado. E eu digo, ô capeta, eu não tinha conversado contigo sobre a violação de direitos fundamentais. Eu vou estar dizendo, exerça o seu direito de silêncio, fique quieto, mas eu não podia fazer o meu próprio cerceamento de defesa. E o que é que acontece, minha gente? Quando o meu cliente ele liga para mim, né, e ele está ali praticando fato típico ilícito e culpável, e ele é levado à delegacia, conduzido à autoridade policial, lá começa, perante a autoridade policial, o procedimento administrativo. Oitiva dos condutores, oitiva do preso, oitiva dos envolvidos, tem ali o registro da ocorrência, e naquele registro da ocorrência, sempre, a gente precisa estar com um advogado. Eu digo aos meus clientes, vocês que aprontam de forma reiterada e quanto mais, pelo amor de Deus, liguem sempre para mim. Eu tenho um cliente que ele vivia com o meu número costurado na calça. Não é brincadeira essa história, viu? A mãe dele costurou o número do meu telefone numa calça que ele usava. Ele só usava uma calça. Era costurado o número do meu telefone. Por quê? Porque esse meu cliente, ele furtava, ele praticava pequenos furtos na porta da delegacia. Então, todo mundo já conhecia ele, porque ele só praticava um 155 e ele furtava na frente da delegacia. Todas as vezes que ele era preso, ele dizia, ele não sabia ler, não sabia escrever, ele indicava onde estava o número do meu telefone, ligava para mim e eu ia lá. Então, o que é que acontece? Quando a gente vai para a autoridade policial, a gente vai ver se lá aquela prisão, inclusive aquela pessoa ali que está reclusa de sua liberdade momentaneamente perante a autoridade policial, está com seus direitos violados, com seus direitos ali garantidos. Então, eu tenho nota de culpa, eu tenho comunicação da família ou da pessoa por ela indicada de sua prisão. E a FGV cobrou, agora em 2025, recente, tá? Se a ausência de comunicação à família geraria a violação de algum direito fundamental.
e perguntou qual direito fundamental. Todo mundo fez o quê? Todo mundo foi para a comunicação da prisão do CPP. Mas todo mundo esqueceu do direito fundamental que a banca estava cobrando. Professora, o que é que a gente observa com isso? Os direitos fundamentais estão sempre presentes. As decisões do STF, do plenário, do STJ, as decisões das turmas, das câmaras das sessões, elas estão sempre relacionadas à violação desses direitos. E o que é que eu observo? Que esses direitos estão na Constituição, mas é a aplicação prática deles que hoje a gente debate. O estado de coisas inconstitucionais, ele é só voltado hoje mais para o debate em estabelecimento prisional. Mas existem delegacias que a gente chega e são, assim, situações degradantes que não dá nem para trabalhar. E aí surge também o contexto de responsabilidade civil do Estado para os servidores, para aquelas pessoas que estão ali, porque a realidade operacional é uma. O contexto de falar, professora, eu vou fazer concurso para a polícia. Faça concurso da polícia. Eu lhe apoio em tudo. Inclusive, eu já fiz, eu sou filha de agente da segurança pública e eu cresci em uma realidade policial e operacional. É lindo, mas na prática a gente não tem muitas condições. Então, essa violação de processos aqui do estado de coisas, quando a gente olha para o policial, a maioria das vezes o policial também está em situação desumana ou degradante. Só que pouco a gente está debatendo isso. Certo? Então, o que é que a gente observa aqui? Que essa violação de processo estrutural, certo? E desses pedidos liminares, eles foram decididos em 2015. Só que toda decisão precária, ou seja, toda decisão liminar, o que é liminar, professora? Decisão que antecipa ali a decisão final, mas que ela precisa de umas atuações para que a decisão final seja dada e batida o martelo. Quando eu falo aqui em determinações cautelares, eu não estou julgando o mérito da DPF. Eu estou dizendo que poder público atue de forma imediata para começar o quê? Para começar a diminuir a violação desses direitos. Em 2023, pasmem, excelência, é que o mérito dessa DPF ela foi julgado. 2023. Eu tive um lapso aqui de 2015 até 2023. Decisão precária, liminar, e a decisão definitiva, mérito. O que foi que ficou decidido nessa DPF, julgada em outubro de 2023, que foi aqui o informativo 1111. Há um estado de coisas inconstitucionais no sistema carcerário, responsável pela violação massiva de direitos fundamentais dos presos. Tal estado de coisas demanda atuação cooperativa das diversas autoridades, instituições e comunidades para a construção de uma solução satisfatória. Veja que aqui eu não estou mais falando se existe violação de direitos ou não. Eu preciso resolver, na prática, essa violação. Ponto 2. Diante disso, a União, os Estados e o Distrito Federal, em conjunto com o Departamento de Monitoramento e Fiscalização, deverão elaborar planos a serem submetidos à homologação do Supremo, nos prazos observados e observadas as diretrizes e finalidades expostas no presente voto, especialmente voltadas para o controle da superlotação carcerária, má qualidade das vagas existentes e entrada e saída dos presos. O CNJ realizará estudo e regulará a criação do número de varas de execução penal proporcional ao número de varas criminais e ao quantitativo dos presos. E aí, quando eu falo de estado de coisas, aqui, nesse julgamento definitivo, veja, eu não estou mais falando de violação de direitos, eu não estou mais falando se existe ou não, eu não estou falando mais do direito de uma pessoa, eu estou pedindo para o poder público atuar. Eu não estou mais falando em responsabilidade civil objetiva do Estado. Eu estou dizendo o seguinte, me apresente planos efetivos. Por quê? Porque preceitos fundamentais estão sendo violados. E aí, minha gente, eu chamo a atenção de vocês para isso aqui. A DPF.
Quando eu tenho controle concentrado de constitucionalidade, o que é que eu tenho, professora? Eu tenho que essas ações do controle concentrado de constitucionalidade, elas visam resguardar, controle de constitucionalidade, elas visam resguardar o quê? A soberania e a rigidez constitucional. As ações do controle concentrado de constitucionalidade, principalmente a DPF, ela é regida pelo artigo 103 da Constituição e pela Lei 9882 de 99. Essas ações do controle concentrado possuem legitimados específicos, certo? Sejam legitimados universais ou especiais para propor essa ação do controle concentrado de constitucionalidade. Essas pessoas precisam de alguns de advogados, outros de representação, mas eu preciso de pessoas para iniciar, certo? A garantia da rigidez e da supremacia da Constituição. É por isso que eu tenho as ações do controle concentrado de constitucionalidade. Aqui eu trago uma observação para você, tá? E um alerta. Essa ADPF do estado de coisas, ela virou a chave na doutrina e na jurisprudência para uma coisa. Sempre que eu falava de omissão, eu vou até pegar aqui outra, vou botar aqui nessa primeira parte. Sempre que eu falava em omissão constitucional, eu lembrava de quê? Sempre que eu falo de omissão constitucional, ou de ausência, ou de inércia, eu lembro de mandado de injunção e eu lembro de ADO. Essas duas ações, elas visam combater o que a gente chama de síndrome da inefetividade das normas constitucionais. Existe uma doença, tá, no ordenamento jurídico. Essa doença é chamada de síndrome da inefetividade e eu preciso de um remedinho. Qual é o remedinho? É o quê? É uma ação, é um remédio constitucional para ali resguardar num caso concreto ou uma ação do controle concentrado. Tanto o mandado de injunção como a ADO, eles visam sanar a omissão de uma norma regulamentadora. Beleza, prof. Só que aí eu tenho o quê? O mandado de injunção é um remédio constitucional que, em um caso concreto, uma pessoa vai pedir alguma coisa para ela. Para que o seu direito ele seja exercido, ela precisa, em um caso concreto, pedir que essa omissão constitucional ela seja declarada, tá? E que o direito dela seja garantido. Na ADO, eu não tenho uma pessoa pedindo alguma coisa para ela. No mandado de injunção, eu tenho um caso concreto. Eu tenho um processo subjetivo. Ou seja, alguém pedindo alguma coisa para ela. Na ADO, eu tenho um processo objetivo. Eu tenho um rol de legitimados. E aqui eu viso o quê? Que o STF resguarde a supremacia e a rigidez constitucionais. Então, essa omissão regulamentadora, tá? Ela vai ser decidida pelo STF. Na DPF, eu falo de quê? Eu tenho arguição de descumprimento de preceitos fundamentais. ADPF. Professora, o que são preceitos fundamentais? Esses preceitos fundamentais estão esculpidos no entendimento jurisprudencial. Eu não tenho de forma expressa o que são preceitos fundamentais. E, até então, quando eu falava de omissão, eu usava ADO. Nessa ADPF do estado de coisas, ela foi uma ADPF que ela falou sobre omissão e inércia e que nós passamos a ter uma ação do controle concentrado. Então, tenha cuidado. Muita gente hoje ainda acha que a omissão, tá, do poder público é só ADO. A omissão de resguardar direitos fundamentais é só ADO. Mas eu tenho já a ADPF 347, que a omissão do poder público e a inércia, elas fizeram com que, em um contexto prático, direitos fundamentais, ou seja, preceitos fundamentais, fossem violados. Aqui não é só a ausência de norma regulamentadora. Aqui é a violação de direitos fundamentais, ou seja, preceitos fundamentais. Cuidado com esse informativo. Cuidado com essa questão da omissão. O que foi que nós tivemos, professora? Controle da superlotação dos presídios, medidas alternativas à prisão,
aprimoramento dos mecanismos de progressão, definição de indicadores de monitoramento e avaliação, especificação de recursos necessários e disponíveis para a execução das medidas. A partir disso, nós passamos a quê? Até que a prisão ela precisa ser revista e reanalisada a cada lapso temporal definido. Então, eu vou ver se aquela prisão está válida, eu vou ver se aquela pessoa não está presa ali há 9, 10 anos, sem nunca ter tido ali o início da instrução processual. Eu passo a ter a revisão, eu passo a chamar o poder público a atuar para evitar a superlotação carcerária. Então, meu povo, o que é que eu mostro para vocês aqui? Então, aí, me deem um feedback. Estão assistindo, estão pegando o contexto do estado de coisas inconstitucionais? Digam aqui no chat. Quem já tinha estudado estado de coisas inconstitucionais? Antes de irmos para a segunda parte, eu quero saber se vocês conseguiram extrair para a prática o que é o estado de coisas inconstitucionais. O que significa estado de coisas inconstitucionais? Você que quer começar a estudar, você que quer começar a aprender informativo, o material dessa aula só vai estar disponível para os nossos alunos de carreiras policiais, de tribunais, tá? E todos aqueles que estão matriculados no JUS 21. O esqueminha, inclusive, dessas decisões, eu só vou deixar disponível para os nossos alunos. Por quê? É um material meu construído e toda essa construção e todo esse raciocínio, ele vai ser estruturado para que você, tá, que está nos prestigiando, que é nosso aluno, saiba responder uma prova objetiva e subjetiva. Se você colocar no Google, é simples, pura e simplesmente, estado de coisas FGV, prova objetiva, você vai ver a quantidade de vezes que a FGV cobrou estado de coisas inconstitucionais. Eu vou trazer uma prova discursiva para vocês aqui, para que vocês vejam e acompanhem comigo, certo? Se cai ou não cai estado de coisas inconstitucionais e o nível, certo, dessa questão. Vejam aqui comigo essa questão discursiva falando sobre o estado de coisas inconstitucionais. Deixa eu ver aqui, eu queria ter feito... Deixa eu ver se eu consigo aumentar ela. Peraí, Júnior, bota lá, Júnior, foi um erro aqui de execução. Eu aumentei, mas eu queria fazer outra coisa. Deixa eu ver aqui se eu consigo fazer assim. Puxa, pronto, consigo. Vejam aqui o que a FGV cobrou, tá? Em uma questão discursiva. No contexto de proteção de direitos humanos, sob o viés da cidadania e direitos sociais, tendo por pano de fundo a desigualdade nas dimensões sociais, espaciais e de políticas da concentração de renda, vem ganhando destaque a relevante discussão sobre as condições desumanas de vida da população em situação de rua. Nesse sentido, escrevo uma dissertação sobre o tema, abordando necessariamente o atual entendimento do STF acerca da matéria, inclusive no que tange a determinações dirigidas aos municípios. Explicar ao menos 5 obrigações aos municípios no âmbito de suas zeladorias urbanas e nos abrigos de sua respectiva responsabilidade, citando ainda a questão do diagnóstico pormenorizado da situação dos respectivos territórios. E aí? Você mesmo que está aí, saberia responder essa questão? Ah, professora, mas a questão fala sobre a discussão de condições desumanas da população em situação de rua. Se você souber raciocinar, se você souber pegar o entendimento, a gente vai ter uma aula, inclusive, sobre vulneráveis e pessoas em situação de rua, que é o direito constitucional antidiscriminatório. Pense numa aula, viu? Respeito, não vou dizer nada não. E vocês vão ver o desdobramento das bancas com relação aos temas. Eu venho dizendo, FGV não vai cobrar para você o princípio da igualdade. Por quê? Igualdade na lei, igualdade perante a lei, ela sabe que você sabe.
Aí ela vem o seguinte, pergunta, população em situação de rua no Brasil. Ela pergunta superlotação carcerária. E você sabe o quê? Fundamentar? Você sabe o que é um processo estrutural? Ela pediu aqui 5 obrigações. Vejam a resposta da FGV. Atualmente, observa-se um estado de coisas inconstitucionais no que se refere às condições desumanas de vida da população em situação de rua no Brasil, que decorre de omissões estruturais e relevantes do poder público na elaboração e execução de políticas para concretizar direitos fundamentais e sociais, como preceitos constitucionais relativos à saúde, moradia, vida e alguns princípios, os quais o da eficiência. O que foi que eu disse a vocês? Emenda Constitucional 19. O que foi que eu disse ali no início da minha explicação? Saímos lá do Rei Não Erra, passamos para a administração pública, em que eu tenho ali a decisão nas mãos do terceiro para que ele decida, pautado no princípio da eficiência e da eficácia. As pessoas em situação de rua encontram a situação de fragilidade, incerteza, provisoriedade e precariedade, tendo a situação agravada no período pós-pandêmico, em que houve uma intensificação da crise econômica e social no Brasil. Olhe o espelho do STF. O STF deferiu liminar. Essa é toda a explicação da banca. Vejam a pontuação. Primeiro, olha a pontuação da banca. Item 1, de 0 a 2,5. Observa-se um estado de coisas em que se refere a condições desumanas da vida da população, ou seja, aquele primeiro parágrafo. Segundo, liminar de 0 até 2,5, certo? O que foi que ela pediu para você colocar? O que foi que ela pontuou? Minha gente, até 2,5. Discussão acerca de condições precárias de vida da população, caso grave de urgente desrespeito aos direitos humanos, violação maciça de direitos humanos, indicar um potencial estado de coisas inconstitucionais, impele ao Poder Judicial a intervir, promover esforços e estabelecer uma estrutura adequada de enfrentamento. Municípios. Política Nacional de População em Situação de Rua, nos moldes das determinações estabelecidas pela população. O STF decidiu e traz aqui toda a decisão do Supremo, de 0 até 5 pontos. 0 até 5 pontos. Direitos humanos fundamentais. Políticas públicas, vigilância sanitária, serviços públicos, administração pública, toda essa estruturação que eu trouxe o quê? Para vocês. Beleza, prof? E no final, o que foi que eu disse a vocês? Determinou aos poderes executivos municipais realização de diagnóstico pormenorizado e situação dos respectivos territórios, indicação do quantitativo de situação de pessoas de rua, vagas de abrigo e capacidade de fornecimento de alimentação. Informativo 1105, STF plenário, ADPF 976, 22/8/2023. Ou seja, 2023 ele foi um marco de decisões referentes ao quê? Violações massivas de direitos fundamentais. Essas violações massivas de direitos fundamentais exigem políticas públicas, exigem atuações do poder público para o quê? Para resguardar direitos. Se caísse estado de coisas em estabelecimento prisional, ou se caísse estado de coisas em pessoas em situação de rua, você que está aí, tá? Vou cortar aqui para o YouTube. Você que está aí no YouTube, você conseguiria responder? Você conseguiria fundamentar? Você conseguiria efetivamente, na prática, indicar uma política pública? Conseguiria indicar uma política pública? Conseguiria falar porque a omissão é no ADO, no ADPF e não no ADO? Conseguiria indicar os preceitos fundamentais? Conseguiria? É esse contexto que eu quero mostrar para vocês. Não é mais suficiente entender os direitos fundamentais. É necessário o quê? Raciocinar esses direitos fundamentais. Nossa segunda parte, ela começa agora.
O que é, professora? É o chamado plano pena justa. O que significa, professora, o plano pena justa? O STF, ele elabora, lembra que lá no Estado de Coisas ele fala de planos nacionais e regionais para que sejam estabelecidas políticas públicas e essas políticas públicas elas venham resguardar o quê? A violação massiva de direitos fundamentais? Beleza. É preciso que o poder público atue. Essa atuação do poder público é por meio de um plano nacional para enfrentar as graves violações dos direitos fundamentais no sistema prisional. Esse plano ele foi construído pelo CNJ com o apoio de diversos parceiros institucionais e da sociedade civil. Sua criação decorreu em cumprimento a uma determinação do STF no julgamento da ADPF 347. Que ADPF é essa, professora? Estado de coisas inconstitucionais. A decisão do STF na 347 reconheceu a existência de um estado de coisas inconstitucionais no sistema prisional brasileiro. Isso significa que as prisões do país não apenas representam falhas isoladas, mas sim um cenário de violações sistemáticas e estruturais de direitos humanos que comprometem a dignidade dos detentos e a própria função do sistema de justiça. Entre os principais pontos, o que foi apontado pelo STF foi superlotação carcerária extrema, celas superlotadas e condições degradantes, falta de higiene, alimentação adequada e atendimento suficiente, tortura e maus-tratos dentro das unidades, incapacidade do sistema de gestão penal em garantir o cumprimento correto das penas, baixa eficiência na ressocialização e alta taxa de reincidência criminal. Isso aqui, você que estuda para concurso, você que está aí se preparando para fazer uma representação, uma portaria, uma redação, esses fundamentos, eles precisam estar na ponta da sua língua. Por quê? Porque é isso que o espelho das bancas vai pontuar, vai trazer, tá? O STF determinou que um plano fosse elaborado para enfrentar esses problemas de maneira estrutural e duradoura. O que é que eu tenho aqui? Eu tenho um processo coletivo estrutural. Eu tenho a violação massiva de direitos fundamentais. O que é o plano pena justa? O plano pena justa foi desenvolvido com o objetivo de criar um sistema prisional mais eficiente, justo e humanizado, garantindo a proteção dos direitos fundamentais dos presos e melhorando a segurança pública como um todo. Segurança pública, fundamento, artigo 144 da Constituição Federal. Seus principais objetivos são garantir direitos fundamentais, reduzir o hiperencarceramento, criar programas, reduzir a influência das facções criminosas. Atingir esse objetivo foi estruturado 4 eixos principais que organizam as ações necessárias para transformar o sistema prisional. Quais são, professor, os eixos? Eixo 1, controle de entrada e das vagas do sistema prisional. São medidas para evitar o encarceramento desnecessário e combater a superlotação. Lembrando que a prisão ela é a última rácio. Implantação de varas de garantias, lembram do juiz das garantias, que asseguram um julgamento mais justo. Ampliação de audiências de custódia em até 24 horas, reduzindo prisões arbitrárias. Fortalecimento da defensoria pública para que os presos tenham direito à defesa. Expansão das penas alternativas, evitando o encarceramento para crimes de menor potencial ofensivo. Segundo eixo, qualidade da ambiência dos serviços prestados e estrutura prisional. Esse eixo busca garantir condições mínimas dignas dentro dos presídios, com foco na infraestrutura e serviços básicos oferecidos. Aqui, eu vou chamar a atenção, tá? Para um caso aqui de Pernambuco, tá? Não vou tecer comentários nem valorações pessoais, eu estou comentando aqui como professora. O que foi que nós tivemos em um determinado presídio de Pernambuco? Foi feita, deflagrada uma operação, e lá no presídio descobriu-se o quê? A cozinha do tráfico.
pagodes, MCs, garotas de programa que iam ao estabelecimento prisional e a verdadeira farra nos presídios. O diretor foi afastado, outros servidores foram afastados, presos foram transferidos. E nesse contexto, o que foi que nós tivemos? Nós tivemos ali a estrutura prisional, que o objetivo é tirar aquela pessoa do contexto social para que ela melhore e volte. E não fazer o quê? Fazer um pagode, uma farra lá no estabelecimento prisional. O encarceramento, ele não tem como objetivo violar direitos. Mas o encarceramento, ele é fruto de uma política criminal, ele é fruto da aplicação da lei penal, fazendo com que a pessoa responda pelos atos praticados. E nós tivemos aí esse presídio, diversas prisões de agentes de servidores públicos, que esses servidores públicos, eles são para servir a dor do público, são pessoas que representam o Estado, e essas pessoas, elas facilitavam ali, praticaram outros crimes em decorrência dessa ressocialização. E não existia. Existia o quê? Lagosta, existia celas com porcelanato, existia o quê? Pagode no estabelecimento prisional. Pode isso? Claro que não pode. Então, o que foi que nós tivemos nesse segundo eixo? Melhoria da alimentação, políticas de atenção à saúde, oferta de trabalho, prevenção à tortura. Terceiro, processo de saída da prisão e reintegração social. Eixo da transição dos presos para as sociedades após o cumprimento da pena. Programas de reinserção, criação de cotas, fortalecimento da execução penal. Quarto eixo, política para a repetição do estado de coisas inconstitucional. O último eixo busca criar mecanismos para impedir os problemas do sistema prisional se repitam no futuro. Algumas são racismo institucional no sistema prisional, fortalecimento da fiscalização e transparência na gestão prisional, investimentos contínuos na melhoria do sistema penitenciário. Foi aqui que a casa começou a cair em diversas operações em que a gestão prisional ela começou a ser foco da polícia, foco de investigação, e se descobriu diversos agentes da segurança pública facilitando, promovendo, praticando crimes dentro do estabelecimento prisional. E o objetivo não é se tornar um faccionado, nem fomentar que facções criminosas tenham privilégios em estabelecimento prisional. A função do estabelecimento prisional é ressocialização e reinserção. Pagou, teve a pena, volta para o seu social. Nesse contexto, eu tive o processo estrutural, e esse processo estrutural ele veio para corrigir problemas sistêmicos e processos que envolvem políticas públicas e direitos fundamentais. Nesse contexto aqui, o que é que eu tenho, professora? Problemas enraizados que exigem mudanças graduais e coordenadas, e existe uma força conjunta dos poderes públicos. Fases do processo estrutural: diagnóstico do problema, elaboração de um plano de ação, e nesse caso, o executivo ele foi encarregado de criar um plano nacional para a reforma do sistema prisional, respeitando as diretrizes do STF. O primeiro é você identificar que temos a violação massiva de direitos fundamentais e depois trazer a solução para a falha desse processo estrutural, que exige a atuação de poderes públicos, que exige aplicações públicas. Eu não estou falando mais se existe um estado de coisas ou não. Eu estou falando que existe a violação massiva, eu preciso que alguém atue para que isso acabe. Então, homologação e monitoramento dessa implementação. Após a apresentação do plano, o judiciário avalia sua coerência e viabilidade antes de homologá-lo. Uma vez aprovado, o plano entra em fase de implementação, mas sob monitoramento contínuo do STF e de outros órgãos, como o CNJ. Se as medidas não forem cumpridas ou se o plano mostrar falhas de execução, o judiciário pode intervir novamente para exigir ajustes ou reforçar a sua implementação. No caso do Plano Pena Justa, o STF determinou que relatórios semestrais sobre os avanços do plano sejam enviados ao tribunal, permitindo uma fiscalização contínua. Nesse processo estrutural, o Poder Judiciário ele não substitui o Poder Executivo na formulação de políticas públicas. O que é que eu tenho? Eu tenho que o Judiciário ele é um garantidor da implementação de medidas para solucionar esse problema estrutural. O STF decidindo sozinho, ele não tem força para atuar.
mas ele precisa atuar com o Poder Judiciário mais o Poder Executivo. Tudo isso é fruto de um processo estrutural. Então, gente, o que é que eu tenho em resumo do Plano Pena Justa? Homologação do Plano Pena Justa com algumas ressalvas. Vedação do ingresso de pessoas com transtornos mentais em hospitais de custódia. E o que foi que não foi homologado? Obrigação de instalação de câmaras corporais, compensação penal por condições degradantes e remissão ficta por falta de oferta de trabalho e de estudo. Próximos passos. Estado e o DF têm 6 meses para elaborar. CNJ será responsável por monitorar a implementação. Supremo pode intervir caso as medidas não sejam cumpridas. Agora a grande questão é, o plano será de fato implementado ou ficará apenas no papel? Corta aqui para mim, Júlio. No TJPE, aqui em Pernambuco, o TJPE já encaminhou ao STF, certo? O plano de reestruturação do Estado. O que é que a gente precisa saber? A gente precisa procurar no CNJ quais são os dados. Esse julgado será disponibilizado para o projeto de tribunais? Vai sim, o projeto de tribunais recebe também, tá? Pode ficar tranquilo. E recebe a gravação também. O Plano Pena Justa, TJPE, já foi enviado para o STF. Em 23 de agosto de 2025, o TJPE, depois de uma reunião com a Defensoria, com a estruturação e com políticas públicas, encaminhou ao STF. O que é que eu tenho que observar? Como é que os estados estão se portando e quem está enviando a concretização de políticas públicas para o quê? Para o Supremo Tribunal Federal. Até porque o STF é o garantidor de quê? Da Constituição. Então, gente, preste atenção. Plano Pena Justa pode, professora, cair em provas objetivas e discursivas? Sendo bem sincera, pode não, vai cair. Vai cair. FGV já cobrou o estado de coisas e pessoas em situação de rua. FGV ama esse tema, ama, mas não só em provas objetivas e subjetivas, prova oral também. Então, Sebrasp, FGV e DECAM, qualquer banca vai cobrar não mais o artigo 5º da sua Constituição, não mais ali o processo de direitos humanos. Ela vai cobrar se você efetivamente sabe fundamentar. E vocês viram no espelho da banca. Fundamentar com base no espelho da banca é o quê? Saber os argumentos do STF. Então, não adianta simplesmente você decorar, tá, a lei seca. Você precisa entender a fundamentação. Pessoal que é carreiras policiais e projeto de tribunais, eu vou colocar até um modelinho aí de fundamentação para vocês. O material do Plano Pena Justa também vai subir para vocês. E a minha indicação, faça a impressão desse material e faça a revisão desse material de jurisprudência pelo menos uma vez por completo no mês, tá? Pessoal, espero que tenham gostado dessa aula. Foi a primeira aula, uma aula de aprofundamento teórico e prático, para lhe mostrar que não basta você colocar fundamentos, você precisa colocar o fundamento que as bancas querem. Você precisa trazer os fundamentos que as bancas vão pontuar. Tem fundamento específico sobre o estado de coisas e Plano Pena Justa, que a FGV pontuou até 5 pontos. E a gente sabe que hoje um ponto ele é crucial, ele é fundamental para a nossa aprovação. Se tiverem alguma dúvida, vou deixar até uma caixinha lá no Instagram. Dúvidas, sugestões, se quiserem algum tema específico, nós estamos com uma programação aí, surpresa, vou divulgar, mas eu tenho outros temas e outros julgados de constitucional, administrativo, interdisciplinar que a gente também vai trabalhar. Vejam que a audiência de custódia, ela foi também tratada aqui. Vejam que não foi só direitos fundamentais, mas eu falei responsabilidade civil do Estado, eu falei sobre a questão dos presos, sobre a execução penal e sobre a questão de políticas públicas. Você já parou para pensar se você sabe dissertar sobre políticas públicas? Se não souber, procure criar fundamentação, porque vai ser uma nova tendência aí das bancas, tá? Muito, muito, muito obrigada pela presença de todos. Obrigada pela participação, obrigada pelo feedback, obrigada aí por toda essa gestão e um babado. Amanhã começa a Black Friday antecipada do JUS 21. Você que quer ter acesso a esse material, aos nossos materiais, aos cursos e todas as novidades que estão por vir, amanhã é o dia de você comprar o seu curso pelo preço
aquele precinho reduzido que eu não posso dizer, mas que vem aí revolucionar. Vou deixar aqui o telefone do atendimento do nosso querido Leandro, do setor financeiro. E você que quer comprar esse curso, e eu vou deixar os simulados, nós teremos simulados também, teremos quiz, teremos muitas novidades. Olha, só está começando. Jurisprudência no alvo e jurisprudência com informativos e fundamentações só está começando. Vem aí as próximas aulas, teremos aulas com o professor Giovanni e teremos aulas com professores convidados. Tem delegado estadual, delegado federal, tem professores que são, a maioria, referência e que sabem o que eu estou falando, que sabem o que vão pontuar para vocês nessa novidade que se chama jurisprudência no alvo e os informativos aí para vocês, a gestão de informativos atualizados. Então, meu povo, aguardem, tá? Aguardem, porque vem muitas novidades. Constitucional, nós vamos ter outras aulas, inclusive falando sobre esses direitos fundamentais, IA, tá? Muito sobre IA, teremos novidades. Enfim, não vou dar spoiler não, só aguardem. Venham-se embora, Black Friday antecipada do Juiz 21, amanhã, dia 28/10, o maior presente para você que deseja ser servidor público, porque de fato você já é. É só questão de tempo para que a sua aprovação chegue e seu nome esteja na lista. E eu lhe garanto, não tem felicidade maior do que ver o nome na lista de aprovados. Eu já tive o nome na lista de aprovados por diversas vezes e foi a melhor sensação do mundo. Venham-se embora ser nossos alunos, tá? Estamos aguardando todos vocês. Obrigada por tudo, pessoal. Tchau, tchau.